Pessoal, já estou com a nossa artista plástica, Cibele Giostre. É uma honra muito grande poder ter essa mulher no programa Nossa Casa, né? Já nos conhecemos há tempo. Sabe por que eu procurei a Cibele Giostre? Porque um dia eu estava numa reunião muito importante na cidade, Society, e eu falei assim, puxa vida, eu preciso voltar o que eu tinha no programa Nossa Casa antigamente. Mas aconteceu muitos poréns e ficou vago. Daí falaram assim, pega a Cibele Giostre, ela é ótima. E olha, hoje ela está dentro do programa Nossa Casa fazendo o maior sucesso. Para mim é uma honra muito grande poder ter ela dentro do programa Nossa Casa. Oi, tudo bom? Tudo bem, querida. Eu que sou honrada de trabalhar com você. Mas sabe o que acontece? Uma das coisas que me chamou muito atenção a teu respeito, porque nós sempre estamos em busca do diferente, do lindo, tudo aquilo que vem embelezar a nossa casa e que faz bem para os nossos olhos também. Claro. É que você é uma mulher que viaja muito, você sempre está em busca de novidades. E eu fico encantada com isso, porque eu adoro novidades. Todo mundo gosta de novidade, né? A gente, quando tem um trabalho no ateliê, que é sempre trazer alguma coisa diferente, né? Vamos então o artesanato tradicional, mas sempre tem uma peça diferente, uma técnica que pode ser usada de forma diferente, e a gente sempre procura vir trazendo gradativamente coisas novas para todo mundo aprender, né? É verdade. E eu observo aqui que você, no teu ateliê, no qual eu faço parte, o Denis também faz, você tem médicas, você tem advogadas, você tem pessoal de Cianorte que vem fazer curso com você, tem de várias cidades da região que as mulheres vêm fazer curso com você. E homem é só o Denis? Por enquanto sou o Denis. Por enquanto, some sou o Denis. E que está fazendo um trabalho também muito bonito, né? De mosaico, nós temos o curso de mosaico, o Denis se interessou muito, gosta de imagem sacra, né? Então eu observei assim também que as mulheres adoram novidades. Todas que chegam aqui, nossa, você compra muitas coisas. Você sempre está atualizada com as suas peças. E eu observei aqui hoje, chegando aqui no ateliê, que tem muitas peças de passarinho. Passarinho, pelo jeito, tem uma saída muito boa, né? Eu separei o programa de hoje só pra gente falar das peças de passarinho, porque todo mundo gosta também. O passarinho, ele é uma unanimidade. Não tem quem não gosta, então a gente aqui no ateliê acaba trabalhando muito com passarinho. Desde da pecinha de cerâmica, já com o passarinho que vem pronto, até a pintura mesmo na cerâmica de passarinho, que a gente tem aula da cerâmica, nós temos a tela e a madeira de demolição. E o tema constante em todos os trabalhos é o passarinho. Então hoje nós separamos as peças de cerâmica. Nós vamos ensinar uma técnica de baixo esmalte. As peças vêm prontas. Essas peças são muito baratas, né? Você veja, essas peças estão em torno de 16, 18 reais. Uma peça dessa? Uma peça dessa para ser feita, né? Isso aqui é uma queijeira? Essa é uma queijeirinha. Então ela pode ser feita de várias formas. Os potinhos, então... Só para o pessoal ter uma ideia, esse pote é 23 reais. Lindo! Uma risoteira pequenininha, olha que delicada. Ai, que show, gente! Ai, que graça! Vocês não fazem ideia isso aqui, o trabalho concluído. Que perfeição! Nós temos uma queijeirinha ali já concluída, né? Ela foi para o forno ou não? Ela vai para o forno. Essa cerâmica, o processo para fazer, que nós vamos mostrar na aula, é bem simples. Ela tem um trabalho, depois de pintada, ela vai para o forno. Esse forno vai a 980 graus. Ela fica durante 20 minutos nessa temperatura máxima e o forno vai baixando gradativamente. É feita uma reação química com a tinta dentro do forno e dá para a peça esse aspecto que a gente vê brilhoso e vitrificado. Ai, lindo, é uma peça, inclusive, as peças maiores podem ser postas em áreas externas, porque elas são super resistentes. As peças utilitárias podem ser utilizadas no micro-ondas, no máquina de lavar louça. Elas não riscam, né? Então é uma peça que é uma alternativa que hoje nós temos que pensar, que é a questão financeira. Exato. Porque ela é uma alternativa bonita e barata. Ela reúne duas grandes qualidades, né? Ela fica uma peça fina, se bem feita, se
caprichadinha, ela fica uma boa peça. E é uma alternativa hoje, por exemplo, a porcelana, que a gente adora. E também trabalha, mas o ateliê tem que estar mais voltado para a cerâmica, até por uma questão da crise, do momento. As pessoas querem fazer coisas mais rápidas e mais práticas, né? Verdade. O clássico continua lá, mas isso aqui, no ateliê eu percebi que o grande movimento é a cerâmica, é o que acontece com a cerâmica. Então tá. Isso aqui você já lixou? Então é o primeiro passo, eu vou deixar mostrar para vocês. São sempre a gente usa 2 lixas, uma mais grossinha e uma mais fininha. Essa é a 400 e a 320. As peças sempre são lixadas em movimentos circulares, para que a gente tire toda uma areinha grossa que vem na peça. Depois a lixa pode ser dobrada, como eu já mostrei na caixinha, para que a gente faça uns cantinhos e dê acabamento na peça de cerâmica. Por exemplo, o passarinho, a gente vai observar a forma, a gente vai observar o biquinho, vai fazer o contorno do olhinho com mais capricho, para que esse processo de lixar, ele vai fazer com que a peça tenha mais qualidade no acabamento da pintura. Olha só, gente, que interessante. Nós vamos acompanhar, então, agora fazendo a nossa queijeira. Isso. Então, o primeiro passo é lixar. Depois de lixada, né? Eu já mostrei para vocês como funciona. Não vou lixar aqui porque não é o caso. Nós vamos fazer as marcações na peça. O que nós queremos, então? Essa peça, nós vamos fazer um trabalho bem delicado, que é de flores, folhinhas e frutinhas, só como decoração, e vamos pintar o passarinho. Então, nós vamos usar um lápis para desenho. Vamos escolher o motivo, seja ele qual for. Aqui nós colocamos as folhas e as cerejinhas. Como você desenha bem a mão livre? A gente vai... Gente, é a prática, né? Perfeita, você é perfeita. É a prática que a gente vai adquirindo. E o passarinho, então, nós vamos fazer nos passarinhos as marcações para a gente fazer a colorir. A tinta que nós usamos é uma tinta específica para cerâmica. Então, nós separamos aqui um amarelo, 2 tons de azul, 2 tons de verde e 2 tons de vermelho. Porque nessa técnica que nós usamos no baixo esmalte, nós vamos fazer um fundo com a cor clara e em seguida nós vamos fazer uma sombra com o tom mais escuro. Então, nós começando pela folha, nós vamos fazer o meinho da folha verde claro. Ai, que verde lindo. A tinta é bem... Ela sempre tem que estar a ponto de creme de leite, que a gente fala. Uhum. A cerâmica, por mais que você, depois de lixadinha, pronta, ela continua porosa. Então, você passou a tinta, imediatamente a tinta já entra nela. É automático. Ai, que graça. Então, é um processo rápido. Então, nós vamos preencher todas as folhas no nosso tom de verde mais claro. Vocês podem observar que à medida que a gente passa a tinta já vai entrando no desenho. A cerâmica é porosa, então essa tinta é um corante. E em cima desse corante depois nós vamos passar um vernizinho. Bom, essa é a nossa primeira parte. Fizemos o fundo das folhas. Feito o fundo das folhas, nós vamos trabalhar com outro tom. Todo o desenho na cerâmica é trabalhado assim. Opa, faltou uma aqui. Primeiro a gente faz o fundo mais claro e depois nós fazemos a parte da sombra no tom mais escuro. Agora aqui ao lado do verde claro nós vamos colocar o verde escuro. Passamos o pincel na tinta clara e a lateral, só a lateral do pincel na tinta mais escura, para dar na folha esse efeito de sombra. Então, nós vamos contornar todo o desenho agora com a nossa tinta mais escura. O claro, sempre para não lamber a tinta, e o verde escuro.
O mesmo processo agora nós vamos fazer com as frutinhas, os 2 tons de vermelho, o tom claro e o tom escuro. Então nós vamos preencher o fundo de tom claro. E depois a mesma coisa, vamos molhar o pincel na tinta clara, passar a lateral dele na tinta escura e fazer a sombra, que também já vai servir de uma espécie de acabamento no desenho. Como ele é sombra, ele não é uma linha, a linha é mais grossa e as tintas daí tem que se misturarem para dar o efeito que a gente quer. Então aqui a gente agora vai deixar secar essa etapa para já vir com os contornos e vamos fazer o passarinho. O passarinho nós vamos fazer da seguinte forma. O passarinho também nós vamos escolher as cores dele, nós vamos fazer o peitinho amarelinho e a parte de cima azul. Então a gente vai colorir toda essa peça de amarelo, toda a parte do peitinho dele de amarelo. Aqui porque o amarelo é clarinho e a gente quer que ele fique bem vivo, então a gente vai passar 2 mãos do amarelinho, vou deixar secar para depois passar a segunda. Nesse meio tempo nós vamos escolher um tom de azul mais escuro, mais 2 tons, um mais escuro, um escuro médio e um escuro escuro. Esse é o azul marinho e o outro é o azul escuro. Então vamos lá no azul marinho, ó. Vocês estão vendo que ele é um azul escuro, mas um azul médio, vamos dizer assim, um marinho médio. Ó, nós já vamos passar em todas as asinhas, toda asinha, o corpinho. Cuidar com os cantinhos e para o acabamento ficar bom. Tem um segredinho. Quando a gente erra, nós temos um recurso fácil, que é o lápis borracha. O lápis borracha comum de papelaria. A gente pode tirar a tinta, espera ela secar, coloca onde você quer tirar e você vai apagar o seu erro. Então ele acerta. Então se você vê acontecer de um grande companheiro de cerâmica, baixa esmalte é o lápis borracha. Bom, aqui nós fizemos então a cobertura. Vamos passar a segunda mão da mesma tinta, do amarelo e do vermelho, e daí nós voltamos.
passamos a segunda mão do amarelo, a segunda mão do azul. Nós já vamos começar com as sombras. As sombras são aqueles tons mais escuros do que aquele que a gente já usou no fundo. Então, no azul, nós vamos usar um tom azul escuro. A cerâmica, as tintas de cerâmica, elas mudam muito. Vocês vão ver a peça pronta com as mesmas cores que nós utilizamos aqui. Mas a queima muda muito a cor da tinta. A tonalidade. A tonalidade é outra, porque ela fica vibrante, ela fica colorida. Então, por exemplo, aqui no azul, a tinta na cor clara, a lateral na cor escura, e nós vamos sombrear as partes altas e baixas que nós queremos que a tinta apareça mais ou menos. Sombreado não é contorno, então o sombreado é mais grossinho. Na parte branca do rostinho, nós vamos fazer uma sombrinha de azul, que o efeito na queima fica muito bom. A mesma coisa nós vamos fazer com o azul todo, o passarinho, nós vamos fazer daí com o amarelo. O amarelo, nós colocamos um amarelo limão, que é bem clarinho e vivo, e vamos fazer uma sombrinha com mostarda. Feita a sombrinha também da mesma forma, com paciência, em todo o passarinho. Nós vamos usar esse tom de mostarda para pintar o biquinho. Então, todo o biquinho pintado, 2 mãos da tinta base, que vai ser mostarda ao fundo. Nós fizemos as 2 mãos de base, fizemos o fundo, as sombras de tom mais escuro de azul e a sombra de tom mais escuro do amarelo com o mostarda. Então, o passarinho agora já vai para contorno, já está pronta o fundo e a sombra. O pratinho agora nós vamos trabalhar e já vamos começar com o contorno. O pratinho nós já deixamos de pronta a parte do fundo e da sombra. Verde claro e verde escuro, vermelho claro e vermelho escuro. O mesmo verde escuro que nós usamos para sombrear, nós vamos começar aqui no contorno. Eu já fiz algumas folhinhas aqui para adiantar o serviço. Então, vamos acabar essa daqui que não está feita. Um pincelzinho fino, linear. Nós vamos aqui no contorno da folhinha. Esse pincelzinho nos ajuda muito, ele parece difícil, mas ele não é, porque por ser comprido, ele acumula tinta. Nós encostamos na peça e puxamos para onde queremos. Encostamos e puxamos. Para ele ficar o desenho soltinho. Para não ficar um desenho, né, duro, riscado. Então, essa maneira de lidar com o pincel é mais fácil e o desenho e o trabalho fica melhor, mais natural. Então, agora nós vamos fazer todos os contorninhos que nós queremos na peça, no desenho. Agora o contorno realmente é a linha do desenho, né? Então, o meio da folhinha. Nós vamos fazer o cabinho. Todo o cabinho. O lápis que está embaixo da peça, quando a peça é queimada, o grafite não aparece. O grafite some com o fogo por causa da temperatura. Então, vamos passar todo o contorno de verde. E a cerejinha, nós vamos dar um acabamento nela com o marrom, porque nós usamos já o vermelho escuro para fazer a parte de sombra, então nós vamos usar o marrom para fazer a parte de acabamento. Via de regra, para contorno nós usamos a cor preta, mas quando o desenho é mais delicado, nós podemos usar também a cor mais escura que foi utilizada no desenho. Ou então uma cor neutra, que é esse marrom que é quase um castanho, que a peça fica mais delicada, não marca muito. Porque se a gente passasse nesse desenho aqui um preto, o preto ia se destacar demais. Muito bonito, hein? Temos o contorninho. Podemos passar um marronzinho aqui também, junto com o verdinho, para dar um acabamento. Junto com o verdinho. Toda a parte que você usou no cabinho aqui, principalmente. A folhinha até não precisa. Porque esse marronzinho, ele vai servir, ele entra dentro da cor. Quando a gente vai compor um desenho, a gente tem que pensar do jeito que
usar as cores de forma harmônica. Às vezes uma cor forte ela atrapalha o desenho. E aqui a gente vai usando uma cor delicada, mais ou menos no mesmo tom. Então, acabando aqui, a nossa peça está concluída, o desenho e a linha. Agora nós vamos fazer o acabamento do passarinho, fizemos a sombra, da mesma forma que nós fizemos o pratinho, nós vamos dar um acabamento aqui. Nós podemos usar, como eu falei lá na frutinha, o preto aqui vai ficar muito carregado. Então nós vamos usar um marronzinho para dar uma reforçada nessas linhas que são as peninhas. Eu já vou querer que a mulher tá parada no meio da rua, Renato passou ali e falou, vai ser multado. Ah, tá bom. Tá. Depois eu vejo, já pra você. Tá. Vem um pouquinho essa meio-dia pra gente fazer pato. Então vamos colocar os tracinhos, os contorninhos, onde a gente quer dar um destaque. O biquinho também, esse desenho do biquinho. Já dobrei aqui, né, Denis? Atrapalhei você, desculpe. E aqui o olhinho a gente vai fazer a marcaçãozinha da bolinha. O olho do passarinho é sempre bem redondinho, ele não pode ser ovalado nem espiraladinho. Então a gente fez uma manchinha marrom e só no olhinho a gente vai usar um pouquinho de preto. Um pincel mais linear também, mais curtinho, nós vamos fazer um contorninho só no olhinho. O resto o contorno é marrom. Então eu vou deixar ele acabar aqui e já volto com a peça pronta. Então essa é a peça que nós fizemos hoje. Aqui nós colocamos mais umas folhinhas, mas todo o mesmo processo que vocês viram a gente fazer na pecinha desde o início. Agora observando o verde claro lá embaixo, a sombra do verde escuro, o contorno verde, um contorno que sombreia ao efeito do marrom. O marrom não fica linha, o marrom fica com um efeito de sombra e contorno. A mesma coisa foi feita aqui, o passarinho, ó, como eu mostrei para vocês agora vão perceber como a cor muda. Aquele azul que antes era o azul apagadinho, quando queimado, depois do forno, ele fica nessa tonalidade brilhante aqui. Então, todas essas pecinhas que nós mostramos para você, que o Denis mostrou no começo do programa, branquinhas, cruas, a gente pode fazer esse trabalho de esmaltar os passarinhos e fazer qualquer tipo de decoração na peça mesmo.